Você sabe o que significa adjudicar? Não? Olha, mas eu tenho certeza que se você viveu bem os anos 90, você já falou essa palavra várias vezes. Ou melhor, você cantou. Quer ver? Nosso sonho não vai terminar desse jeito que você faz. Se o destino adjudicar, esse amor poderá ser capaz, gatinha. Calma, não vou ficar cantando aqui não. Mas olha só, se você quiser saber o que significa essa palavra, eu poderia te falar. Mas é melhor você ver o filme Nosso Sonho, do Claudinho, que conta a história do Claudinho e Bochecha, que você vai saber o que significa adjudicar de uma maneira muito mais divertida do que eu poderia contar aqui pra vocês. Meu nome é Roberta Saboia, você tá no canal Chá das 5 e hoje a gente vai falar sobre o longa brasileiro Nosso Sonho. O filme ele é dirigido por Eduardo Albergaria, o roteiro é dele, Daniel Dias, Fernando Velasco e Maurício Lissovski. É um filme produzido pela Urca Filmes e tá aí nos cinemas, né? Por enquanto tá nos cinemas e eu acho que a gente pode apoiar o cinema nacional porque vai se divertir com esse filme e vai conhecer ou rever a história de Claudinho e Bochecha, uma dupla que saiu lá de São Gonçalo e conseguiu trazer o funk. Não tem como falar de funk sem falar deles, né? Eles conseguiram trazer o funk para outros lugares do Brasil, sem ser o Rio de Janeiro, para outras classes sociais. Os sucessos foram estrondosos e o filme conta um pouco a trajetória deles, mas sob uma ótica muito específica, porque quem narra o filme é o Bochecha e ele narra como ele via o amigo Claudinho e como eles conseguiram, e alguns bastidores, né, de como os sucessos surgiram, como as letras surgiram e é uma narrativa bem emocional desse personagem Bochecha, né, que é uma pessoa verdadeira, né, no caso, porque é uma cinebiografia e eles escolheram essa ótica para contar. É um recorte, né, não tem como você abordar tudo, mas ele vai contando como alguns sucessos surgiram e algumas das dificuldades que eles tiveram para chegar até a esses sucessos. Tem alguns pulos no tempo, o que é natural. Você não tem como contar uma história inteira, contar todos os detalhes, né? Tem gente que reclama que algumas coisas ficaram de fora, mas não tem como. O que acontece? Por exemplo, a gente vê as relações amorosas dos dois, mas é bem en passant, assim. Porque no fundo, e eu acho justo, porque no fundo a nossa história, a nossa história, o nome do filme, né? O caso de amor que está sendo contado ali é entre os amigos Claudinho e Bochecha. E outra história muito importante que tem aí nesse entremeio é a relação entre o Bochecha e o pai dele. É uma relação de rejeição e ele buscando o amor do pai, que era artista, que não via aquela criança como artista. E é uma relação muito importante porque ela vai contribuir para o Bochecha ser o artista que ele se tornou. Vai contribuir para o Bochecha ser o artista que escreve o tipo de letra que ele escrevia. Que ele escreve, né? O Bochecha tá aí ainda. Então é uma relação importante para o filme. E os três atores, né, que estão ali mais no foco, que é o Lucas Penteado, que faz o Claudinho, que é o Juan Paiva, que faz o Bochecha, e o Nando Cunha, que defende lindamente o pai do Bochecha, né? Eles são atores que estão ali e conseguiram muito bem trazer essa carga emocional, essa simpatia, esse carisma, né? No caso do Claudinho e do Bochecha, a simpatia e o carisma do Claudinho e do Bochecha. Eles conseguiram muito bem e a gente tem muitos momentos divertidos do Claudinho e Bochecha, da gente ver de onde vieram as coreografias, como é que tiveram as sacadas das letras. E assim, quem viveu
quem viveu essa época, o Bochecha conta a história com uma certa nostalgia em relação ao Claudinho, claro, né? Eu não sei se é um spoiler, mas aconteceu, é uma história real e a gente sabe que o Claudinho faleceu, né? Então ele conta essa história com muita nostalgia, o personagem conta. E a gente que viveu essa época também é conduzido para a nostalgia da nossa época que a gente viveu e cantou essas músicas. Quem viveu a adolescência nos anos 90, então, assim, a fase adulta, vai ter bons momentos vendo aqui aqueles dois no palco. E são momentos divertidos, eles trazem os sucessos, né, do Claudinho e do Bochecha. E assim, a primeira coisa que eu fiz hoje ao acordar foi pegar lá no Spotify e botar as músicas do Claudinho e Bochecha pra ouvir. Você sai do filme querendo ouvir mais, né, deles. E acho que o filme ele tem esses méritos todos, né? Claro, ele não é perfeito, ele é um filme que não tem todo o orçamento do mundo, muito pelo contrário. Tem algumas questões técnicas que eu poderia falar aqui, mas eu não quero, porque eu acho que o filme, ele tem pontos grandiosíssimos, sabe? Você se envolve com a história e ele mostra muito bem esses dois meninos, cara, com dificuldades, os meninos pobres, que tinham famílias pobres, como eles conseguiram virar esse jogo e como é difícil virar esse jogo, sabe? E falando do ponto de vista do cinema nacional, é muito difícil estar nos cinemas, é muito difícil produzir um filme, ter uma ideia, produzir um filme, levar o filme, filmar esse filme, né? Óbvio, pré-produzir, produzir, distribuir, levar esse filme aos cinemas, gente, isso é um esforço, é tão difícil. As leis de incentivo estão voltando agora, mas é uma luta. Vamos ver o conteúdo nacional que é bom, divertido, e se você puder ver nos cinemas, veja nos cinemas. Você vai estar fazendo um favor a você mesmo. É um momento bem gostoso, assim, ver essas músicas e essa história sendo contada no cinema. Então, eu incentivo vocês a assistirem nossa história e eu quero saber quem assistiu. Deixa seu like aqui ou dá um dislike se você não gostar desse vídeo, mas participa pra gente poder fazer esse vídeo chegar a mais pessoas e pra gente poder ampliar a discussão, né, uma conversa sobre o audiovisual, né, sobre cinema, sobre séries. A gente fala muito sobre o entretenimento aqui. Então, participa porque engrandece bastante aqui o nosso canal. Até a próxima, até o próximo vídeo.